Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para mais um dia de aula e eu quero convidar vocês, minha turma do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica de hoje. Hoje iremos trabalhar a disciplina de História e Ética. Vamos iniciar então pela nossa disciplina de História. Eu quero que vocês abram lá na página, tá certo? 260, onde iremos falar um pouco sobre os lugares que contam história. Vamos lá iniciar então aqui a nossa leitura. Assim como objetos, textos, imagens, som e filmes contam as histórias. Os lugares também podem explicar acontecimentos e eventos ocorridos no passado. Além disso, podem nos fornecer pistas sobre a história das pessoas que passaram ou moraram nestes lugares. Os lugares que contam histórias podem ser de diversos tipos: uma praça, uma rua, um monumento, um parque, uma casa particular, um prédio público e etc. Observe as fotos a seguir. Temos aqui, a Casa das Rosas, em São Paulo. Ela foi construída em 1935 para ser a morada de uma família. Com arquitetura típica do período em que foi erguida, hoje ela é um espaço público no qual ocorrem eventos literários, certo? Então, através dessa imagem, através dessa construção, temos aqui a história de uma família que morou aqui, de um povo, de todo um acontecimento. Então, como já foi dito no texto, os lugares, eles também contam a sua história, eles nos trazem a história, não só da construção, do período que estavam, mas de como viviam aquelas pessoas, de como se vestiam, como se portavam. E hoje, essa casa, ela está aqui, para servir ela serve, como um fato, um documento histórico no qual não vivemos, mas que é muito importante conhecer. Ao lado temos a praça, Luiz Tavora, em Fortaleza, no Ceará, que abriga o centro de artesanato da cidade. Lá é possível encontrar diversos tipos de artesanatos típicos do Ceará, ou seja, dentro do próprio prédio, que já é uma história, temos lá dentro então, artesanatos da própria cidade, do próprio local, no caso aqui de Fortaleza. Embaixo também temos aqui, o Centro Histórico de Olinda, que fica em Pernambuco. Ele representa uma arquitetura construída há muitos séculos, no período em que o Brasil ainda era colonizado ela ainda era colônia de portugueses, ou seja, veja que história rica, Temos aqui através desses prédios dentro da nossa cidade em Olinda, Prédios que foram construídos quando os portugueses ainda colonizavam, o nosso estado. Então, através dessas imagens, dessas construções, dessas pinturas, podemos entender um pouco do passado da nossa própria história, do nosso país e tudo mais. Então vamos lá continuar. Mas além disso, os materiais usados nestas construções e os padrões das casas também nos ajudam a entender um pouco mais sobre a história do lugar e das pessoas que já passaram por lá e das que viviam no local atualmente, Então, assim, como será que vivem essas pessoas hoje? Então, tudo isso também nos traz a nova história, Além de nos trazer a história do passado, também nos dá, nos possibilita conhecer a história do presente, porque algumas pessoas moram, elas residem nessas casas, e aí, como é que elas vivem, Como é que é estar num patrimônio histórico, viver numa casa que foi construída ainda pelos portugueses? Então, tudo isso é muito interessante. E aí, teremos, então, a nossa atividade da página 261, que diz assim: primeiro quesito, encontre no caça-palavras a seguir 3 lugares que contam história. Então, temos aqui, de acordo com o texto que nós lemos, vocês vão procurar e circular. No segundo diz assim: na sua cidade ou bairro, há algum lugar que conte a história da comunidade? Qual é esse lugar? Então, será que dentro do teu bairro existe uma praça, existe alguma igreja, existe alguma construção que conta um pouco da história do teu bairro? Se existe, coloca aqui o nome desse lugar, tá bom? No terceiro, qual é a história da comunidade? E qual é a história da comunidade representada por esse lugar? Aí no terceiro quesito, ainda falando sobre o local que você escolheu. Vamos dizer que você tem escolhido uma igreja. Você vai colocar o nome dessa igreja no segundo quesito. E no terceiro você vai dizer, essa igreja ela conta a história de que comunidade? De quem que ela está contando a história? Então você vai contar aqui. E no quarto quesito, no caderno, você vai desenhar como é esse lugar, tá certo? Então você vai desenhar como é esse lugar que você escolheu, ok, turminha?
Então, vamos agora para a nossa atividade de ética, tá certo? Lá na página 74, onde teremos um texto muito bonito para ler, né? Que é O Segredo das Borboletas. Então, vocês irão ler esse texto, tá certo? Porque as letrinhas do livro de tia é muito pequena e tia não tá conseguindo ler, tia tá com muita dificuldade de fazer a leitura, então por isso tia não vai ler esse texto, tá bom? Mas em casa você lê aí com o papai, com a mamãe, com muito cuidado e com atenção, ok? E aí, na página, né? 75, teremos uma atividade, né, que diz assim: nos vidros abaixo escreva os exemplos de atitudes ou sentimentos que nos aprisionam. O que é que aprisiona você? Então você vai ler o texto e você vai entender um pouco, né, porque aqui em cima ele continua um pouco sobre o texto. E aí, o que é que está te aprisionando? O que é que te faz ficar triste? O que é que te faz em alguns momentos, né, ficar desanimado? Então você vai escrever em cada um desse pote um sentimento que te aprisiona, que te deixa triste, tá bom? Depois, no oitavo, desenhe e pinte no quadro abaixo uma cena que significa liberdade para você. Então, diante de tudo que a gente leu, desde a aula da semana passada, né, que falou um pouco sobre liberdade, sobre o que é isso, e agora falando aqui, né, sobre o voo da borboleta e sobre tudo que pode nos aprisionar. O que é que te traz liberdade? Então, você vai pintar uma cena na qual você acha que para você é um ato de liberdade, ok, turma? E aí, para finalizar nossa página 76, nós teremos aqui também mais um texto, né? No caso aqui seria uma música para ser cantada, tá bom? E aí você tenta ler um pouquinho ela, tá certo? Até para exercer um pouco mais a sua leitura. Tranquilo, turma? Então, é isso aí. Realize essas atividades com muito cuidado, com muita atenção, ok? Beijo no coração de vocês e te ama muito cada um. Até a nossa próxima aula.